Prosseguindo com o estudo sistematizado da doutrina espírita, lembrando que nós estamos no módulo 7, em que estamos estudando a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós vamos tratar do tópico formação dos mundos e formação da Terra. Senhor, Pai de toda a vida terrena, de toda a vida universal, derrame sobre todos nós suas bênçãos de amor e paz. Esteja sempre conosco, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos prosseguir, então, com os nossos estudos. Lembrando que esses estudos são estudos sistematizados. Fazemos o estudo com base na apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Nós nos dedicamos a estudar a doutrina espírita, utilizando as suas obras básicas, as obras de Kardec, as obras que foram escritas e psicografadas por Chico Xavier, outras obras também que são orientadas para que possamos extrair dessas obras ensinamentos que nos coloquem um pouco mais inteirados sobre o assunto doutrina espírita. Mas para nós espíritas é essencial que a gente tenha esse embasamento teórico, que conheçamos a nossa doutrina. E é fundamentado nisso que iniciamos esse estudo, e hoje nós já estamos no 25º tópico. Então, nesse momento, nós vamos iniciar nosso estudo sobre a formação do mundo. A formação dos mundos, na verdade. Porque, às vezes, ainda temos muitos aí que imaginam que estamos sozinhos no universo. E que o único mundo existente é esse que achamos que seja o único mundo, a Terra, o único dos mundos. Os livros dos Espíritos, a partir desse momento em que estamos aí estudando o fluido cósmico universal, formação dos mundos, ele nos traz informações bastante precisas, no sentido de que não estamos sós, de que estamos e que não somos um único mundo, mas que somos parte de um universo infinito, de um universo que foi construído e que se constrói e que se reconstrói o tempo todo. Porque a matéria e principalmente aquilo que é material ou imaterial, que faz parte, que é formado pelo fluido cósmico universal, se renova e se refaz o tempo todo. Então nós temos, nesse instante, mundos que estão se destruindo, que estão sendo exterminados. E, ao mesmo tempo, nós temos também mundos que estão sendo construídos. Esse processo de renovação ele é constante. Assim como o processo espiritual da individualidade do espírito também é constante. Nós temos muitos espíritos simples e ignorantes que podem estar sendo criados nesse momento. Como temos espíritos já calejados como nós, que caminhamos já há muitas encarnações, que não necessariamente está mais estagiando naquela fase, né, do simples e do ignorante, mas já espíritos que, pela própria experiência da evolução, já estão dotados de livre-arbítrio, já têm um pouco mais de discernimento para as caminhadas da evolução. Então, assim como os mundos, os seres que habitam esses mundos estão em constante renovação, estão em constante mudança e transformação. Daí a gente precisa começar a rever alguns pontos das nossas vidas. Tem pessoas que precisam rever algumas máximas que são impostas aí para nós, do tipo pau que nasce torto, morre torto. Não pode morrer torto. Pela lei da evolução, que a doutrina espírita ensina, pau que nasce torto se endireita, não é assim? Porque nós que nascemos tortos, nós estamos aqui exatamente para buscar o endireitamento dos nossos caminhos. Então, algumas situações precisam ser reavaliadas, porque temos algumas certezas que afirmamos e que muitas vezes precisam ser relativizadas quando pensamos na reencarnação, quando pensamos na lei da evolução. E são muitas as certezas, muitos os ditados populares. O Carlos Alberto gosta muito dos adágios populares, né? São os provérbios, os nossos ditados populares que a gente acaba repetindo sem pensar.
para nós que estamos caminhando na evolução, levar desaforo para casa não é problema. Nós levamos sim. A gente leva desaforo para casa, porque às vezes a gente aprende que não leva desaforo para casa, leva sim. Porque se o desaforo, se o desagravo tem vindo, porque existe algum motivo para isso, existe algum propósito da espiritualidade para isso. E nós precisamos começar a abrir os olhos. O Evangelho, quando vem nos dizer para termos olhos de ver, significa que nós precisamos olhar para as nossas vidas com um olhar que vá além da percepção apenas superficial. É preciso que nós comecemos a pensar o porquê de tantas dúvidas, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta dor, de tanta mágoa. É preciso que a gente reveja esses propósitos e aí numa dimensão muito mais ampla, numa dimensão em que nos colocamos como filhos de Deus, nós temos que começar a pensar e a refazer os nossos caminhos. Essa é a proposta da doutrina espírita, essa é a proposta da evolução. Os mundos são criados, assim como os espíritos são criados, para que eles estejam envolvidos num processo de evolução constante. Uma evolução ininterrupta, uma evolução que não vai se dar ao gosto dos sujeitos, mas sob os propósitos de Deus, o Criador maior do universo. Então, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lá mais ou menos na questão 38, 37, 38 e 39, ele trata da formação do universo, da formação dos mundos. E ele vai dizer o seguinte, que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e o que não vemos. Que todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Ele lembra que não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Uma das provas da existência de Deus é exatamente esta. Qual que é a prova da existência de Deus? O que não é possível pensar que esse universo harmonioso como a natureza tão bem arquitetada, tão bem conduzida, seja obra do acaso. O acaso não existe, não é assim que a gente aprende, que a gente começa a repetir? As coincidências, elas não existem. As coincidências, elas são fatos que estão já, de alguma forma, inscritos. Isso não, o que não significa que as questões estejam fechadas. Então quer dizer que se tiver escrito para meu histórico espiritual que vai acontecer isso comigo, isso vai acontecer? Nós sabemos que não, porque o nosso livre-arbítrio, ele interfere na nossa caminhada, positivamente e negativamente. É como se a gente estivesse cumprindo uma pena num instituto prisional. Quando temos bom comportamento, a nossa pena pode ser atenuada. Nós podemos ter remissão de pena e podemos cumprir num tempo menor. Mas quando nos comportamos de forma inadequada, quando não nos sujeitamos às condições, nós acabamos tendo a nossa pena agravada. É claro que quando pensamos na obra de Deus, nós não podemos equipará-la à obra humana, porque a obra humana é cheia de falhas. E a obra de Deus é perfeita. Mas é só para a gente ter mais ou menos uma dimensão de que o acaso não existe. Então, se o universo está aí, o universo que vemos, o universo que não vemos, os seres animados e os seres inanimados, eles não são obras do acaso, eles são obras de Deus. Isso Allan Kardec traz lá na questão 37, 38 e 39, quando ele fala exatamente desse tema. Quando ele está nos dizendo que tudo que vemos, tudo que estamos aqui, que nos envolve, tudo que o nosso espírito em desdobramento capta, tudo isso e muito mais, e aí alcançando um espaço que nós não conseguimos dominar, todos esses espaços foram arquitetados e são harmonizados pela força de Deus. Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos: como terá Deus criado o universo? E aí os espíritos superiores vão esclarecer dizendo o seguinte:
existindo por natureza desde a eternidade, Deus criou desta forma, Deus criou deste toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que por mais longínqua que seja a época que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Então, por mais que a gente queira ficar aqui tentando lembrar, olha, como que será que foi a criação? E a gente começa a inventar umas regras, a teoria do Big Bang, grande explosão, e não sei mais o quê, e a época lá do paraíso. Quando marcamos um tempo que às vezes somos capazes de marcar pelas nossas limitações, mas ainda assim conseguimos marcar, quando a gente pensa em Deus, a gente tem que ir muito mais além. Porque quando marcamos esse tempo, o tempo de Deus está muito mais além, a eternidade é muito maior nesses casos. Então, a espiritualidade está dizendo o seguinte, que quando a gente impõe esses limites divinos, eles vão muito mais além. Aí ele começa a lembrar, durante essas fases aí de formação do universo, infinitas divindades teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Lá na Gênese, Allan Kardec vai lembrar, vai trazer a figura Deus. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Deus é o sol dos seres. Porque para nós o sol é a fonte de vida. Não vamos pensar nesse sol aí que o povo está morrendo de medo dele, né? Com medo das doenças e tudo mais. Vamos pensar, imaginem o planeta sem sol, não teríamos vida no planeta. Então, quando ele traz lá no inicinho da Gênese, ele vai falar exatamente isso. Olha, compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo às ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração. Ao famoso, né, que a gente conhece muito, ao Fiat Lux, não é assim? Que é o faça-se a luz, aquele que a gente sempre está voltando nele aí. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Allan Kardec, ainda na Gênese, vai dizer que essa época aí primitiva, que existe uma época primitiva, que nessa época primitiva, em que tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. O mundo, lá no nascedouro, não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas do universo, o universo nasceu criança. Isso é muito bonito, né? Porque isso é evolução. A gente não fala sempre que os princípios de Deus, eles são imutáveis. A gente precisa falar, mas a gente precisa também pensar nisso e refletir a respeito disso. Imutáveis como? Então, quando o universo surgiu, ele era isso que é hoje. Quando o planeta, quando os mundos surgem, eles já surgem com uma condição propícia, com uma condição adequada, já no seu nível melhor? Não. O que Allan Kardec extrai aí dos ensinamentos da espiritualidade superior
sobre a formação do mundo, é que assim como nós nascemos simples e ignorantes, se a gente pudesse fazer uma aproximação por analogia, os mundos também nasceriam simples e ignorantes. Eles nasceriam primitivos e precisariam passar por etapas, por tempos, grandes períodos de tempo, para que pudessem evoluir, para que pudessem receber os primeiros seres, os primeiros indivíduos que pudessem ali construir os mundos que se adequassem a cada um dos seres que ali fossem habitar. Então, em linhas gerais, é isso que Allan Kardec vai dizer, que se o Criador fizesse diferente, ele estaria contrariando uma lei da criação, de que todos nós estamos em franca evolução e que ninguém nasceu com estrela na testa. Não é assim que a gente fala? Que a gente fala isso. Um dos motivos de nós espíritas não aceitarmos uma única encarnação reside exatamente de não conseguirmos conceber Deus como um ser que não fosse justo e bom. Uma única encarnação para um único espírito significa que alguns são privilegiados e outros não. Então, por que tem crianças que vêm e já vêm com tantas doenças, e já vêm com tantas limitações, e já nascem em berços tão escassos? Então, é dentro dessa lógica aí reencarnacionista, evolucional, que defende a evolução e o crescimento dos espíritos a partir das várias possibilidades de experiências e de vivências, é que nós vamos pensar também, e os mundos assim se formam. Os mundos não chegam prontos, assim como nós não chegamos prontos. Os mundos são resultados de muitos, de milhares, de milhões de anos, bilhões, zilhões, sei lá quanto, porque o tempo a gente não dá muito conta dele também. Os mundos se formam e se preparam para receber-nos a partir de muito, muito tempo, a partir de muitas modificações químicas, físicas. E isso Allan Kardec nos deixa lá na Gênese algumas orientações que são muito importantes para nós e que hoje, de uma forma muito curiosa, a ciência, à medida que evolui, ela só nos mostra que essas teorias elas encontram respaldo. Essas teorias que o codificador lá atrás, lá no final do século XVIII, início do século XIX, né, século XIX, trouxe para nós, nos meados do século XIX, que ele trouxe aqui para nós e nos trouxe, e que nós consideramos como a codificação da doutrina espírita, que essas teorias que ele escreveu, que esses propósitos aí que marcam o mundo e suas diversas fases, isso hoje vem sendo, de alguma forma, confirmado pelas descobertas científicas. Eu não sou cientista e não tenho a menor pretensão de sê-lo, viu? Mas, como uma curiosa, como uma pessoa que lê e que às vezes está atenta a alguns avanços, eu tenho percebido que muitas coisas que reputávamos lá para o campo do sobrenatural, do inexplicável, do ninguém sabe, criamos muitos mitos na humanidade para explicar o que não conseguíamos explicar, pela razão, muitas coisas têm vindo hoje de uma forma mais suave, sendo explicado pela própria ciência, que ainda, como sabemos, ainda necessita de muito avanço. Mas ainda assim ela já nos traz algumas luzes para nos mostrar exatamente como esse universo ele tem muito aí para nos ensinar. E Allan Kardec também vai lembrar lá na Gênese a mesma circunstância do universo. Ele faz umas... para mostrar que ele faz umas analogias, mas são analogias interessantes quando ele trata de evolução de mundo, formação de mundo, e quando a gente pensa na nossa formação como espíritos, nós vamos perceber que a ideia é a mesma. E Allan Kardec, lá na Gênesis, ele vai dizer o seguinte, que em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles, dos mundos, né, e das circunstâncias ulteriores que presidiram seus desenvolvimentos, esses centros primitivos, centros primeiros lá que deram origem a muitos mundos, se tornam foco de uma vida especial. Uns
uns mundos são menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes. Começam desde logo a sua particular vida astral. Outros, ocupando limitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou, de novo, se dividiram em outros centros secundários. Para nos dizer o quê? Das diferentes formas de desenvolvimento. Para alguns espíritos, o desenvolvimento se dá em uma linha mais reta, ou uma linha de ascensão mais bem definida, melhor definida. Para outros espíritos, às vezes a evolução se dá muito em curvas. E aí, para se atingir determinados pontos, determinados patamares, necessita-se de uma caminhada mais longa também. Porque quando fazemos curvas em nossa evolução, nós estamos também deixando, desprendendo energias ali que poderiam ser canalizadas em outros sentidos. Mas até o desvio é necessário. O nosso desvio, o nosso erro, o momento em que fazemos escolhas equivocadas é extremamente educativo. E os mundos também passam por isso. Existem mundos que vão evoluir de uma forma mais rápida, existem mundos que vão até se fragmentar ou vão seguir caminhos evolutivos menos rápidos. Ainda na Gênese, ele fala o seguinte: para compreendermos melhor a natureza, saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Ele fala do fluido cósmico universal, dos universos, como nebulosas. E ele vai lembrar que essas nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação. Tais outras são via-lácteas. Olha que a gente só pensa em terra. Aí quando a gente pensa em vários sóis, imagina vários astros. E aí a gente pensa em vários sistemas. É isso que o codificador está dizendo. Olha esse mundinho aí que você está achando que é muito importante, está supervalorizando. Vamos abrir a mente, porque é infinito. Para nós, essa dimensão ela é quase que impossível de percebermos, porque marcada pela eternidade. Então, ele vai lembrar lá das várias, são via-lácteas de mundos habitados, outros, finalmente, sedes de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, antes e depois, que a criação do universo não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. Deus criou o universo e os seres pela sua vontade. Faça-se a luz, e a luz se fez. E até hoje essa força divina, ela se reproduz no universo, ela se reproduz no fluido cósmico universal, produzindo novos mundos, criando novos sistemas, novas galáxias, criando novos seres. Então, essa força divina, essa força da criação, que está perdida na eternidade, para nós está perdida na eternidade, ela também vai continuar gerando e continuando aí esse processo. Para nos dizer que nós somos uma poeirinha nesse universo divino. Somos muito pequenos no universo divino. E ainda assim fazemos parte dessa divindade. Olha que honra para nós. Diante de um ser que cria, que é capaz de produzir universos infinitos, ainda assim somos parte dele, estamos sujeitos à sua lei de bondade e de justiça.
Allan Kardec, então, fala da vontade de Deus na criação, e ele lembra que a base de construção dos mundos e dos corpos materiais é o fluido cósmico universal, igualmente chamado de matéria cósmica primitiva. E lá nos estudos anteriores, né, hoje nós estamos no roteiro 3, mas nós, no primeiro roteiro em que falamos do fluido cósmico universal, na própria Gênese, nós trouxemos essa mesma passagem. O texto traz a mesma passagem, que, entendendo aí esse fluido como uma mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. E essas palavras precisam ser muito bem entendidas. Mãe fecunda, avó, primeira avó e eterna geratriz. Significa o quê? Que não, ao contrário de nós, que limitamos o nosso aparelho reprodutor a uma idade muito curta, somos jovens ainda e somos impedidos de sermos aí geratrizes. Essa força que ele está trazendo para nós, para nos dizer o seguinte: olha, esse fluido, essa energia vital aí, ela não para, ela não cessa, ela está constantemente construindo, reconstruindo, refazendo, destruindo, porque a destruição também é uma lei importante para a evolução. Muitas vezes, né, Sr. Fernando, a gente precisa destruir para começar a construir. Nós precisamos destruir pensamentos ruins, nós precisamos destruir convicções que trazemos, às vezes, há tantos anos. Eu comecei falando lá do pau que nasce torto e que morre torto. Não, ele não tem que morrer torto, ele tem que morrer certo. E nós precisamos quebrar esses paradigmas, essas certezas precisam ser vencidas. Assim como para que um mundo se construa, muitas vezes é preciso que outros sejam destruídos. Essa é uma lei que movimenta a harmonia do universo. E é isso que Allan Kardec está mostrando para a gente aqui. Quando ele diz que incessantemente essa geratriz eterna dá à luz novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Bonito isso, né? Uma fala bonita, os espíritos são muito sábios. A gente pensar assim nesses mundos que se apagam no livro eterno. Mas é algo incessante. Ao mesmo tempo, incessantemente, esse livro eterno também é reescrito aí pelas luzes que se acendem, pelas novas criações que são formadas, pelos novos mundos que são formados. Allan Kardec também vai dizer, e esse ponto também nós falamos lá no roteiro 1, no nosso módulo, em que ele fala que encontramos no fluido cósmico universal as forças inerentes que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variáveis, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas atômicas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. E nós falamos disso num roteiro anterior, sobre essas forças que conhecemos tão bem. Os movimentos vibratórios do agente, os movimentos vibratórios dessas forças que eu acabei de dizer, são conhecidos com os nomes de som, calor, luz. Os mundos assim se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essas informações, então, podem ser revisitadas por todos aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais, principalmente aqueles que gostam muito de química, física, para entender essas forças, essas reações, essas coisas todas aí, para a gente entender um pouquinho essa atuação de Deus nas questões universais. Não existe milagre da forma como concebemos. Existem circunstâncias que são previamente estabelecidas pelas leis universais. Se existem forças que atuam em determinado momento
criando ou destruindo, é porque existe um processo harmonioso, universal, conduzido pela força divina universal, que já há muito orquestra essas forças para que elas possam convergir num propósito único. Então, à medida que a gente vai, e a Gênese é muito boa para isso, porque ela vai mostrando para nós como que essas forças são atuantes, a importância disso tudo. Então, para quem gosta de estudar a doutrina espírita, e é um livro pouco estudado por nós, muitas vezes nós ficamos muito no livro dos espíritos, as próprias casas espíritas mesmo, elas deixam... nós começamos aqui, veja que nós começamos aqui, aí veio uma orientação espiritual, que a gente tomasse um outro rumo, e aí acabamos não vindo, e hoje a gente retoma, mais em gotas ainda, porque talvez seja realmente uma matéria mais, não difícil, mas uma matéria mais árdua. Por quê? Porque ainda estamos presos a muitos paradigmas anteriores. Para a gente começar a quebrar esses paradigmas, é preciso que a gente abra a nossa mente. E aí, se a gente pensar que a gente só usa 10% da mente, aí ficou difícil demais, né? Enfim, vamos passar para a formação da Terra. A formação da Terra, para quem quiser ler, o livro A Caminho da Luz. É o livro que é utilizado aqui para compreendermos um pouco como que a Terra foi formada, em que circunstâncias foi formada. É um livro escrito por Emmanuel, que traz para nós também informações muito ricas, inclusive a respeito de raças que aqui chegaram, raças que vieram de outros mundos, que vieram em circunstâncias dolorosas, por não terem levado em consideração essa força universal, todas as leis universais que são imutáveis. Então eu sugiro aí que aqueles que gostam de uma boa leitura, que façam aí do A Caminho da Luz uma leitura de cabeceira. Mas ele vai iniciar o livro, Emmanuel começa contando o seguinte, que rezam as tradições do mundo espiritual, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. Logo no inicinho, a gente tem essa informação lá no Caminho da Luz. Somente por 2 vezes, essa grande comunidade formada pelos espíritos puros, pelos espíritos de luz, comandados pela força suprema do universo, se reuniu nas proximidades da Terra. O primeiro momento em que eles se reuniram, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. E os inícios da vida na matéria do planeta. Então, foi logo no primeiro momento de surgimento, primeiro momento de reunião, em que organizaram, em que aquilo que seria destinado à formação do planeta se desprende de um corpo incandescente que é o Sol, para trazer para nós aqui uma possibilidade aí de uma formação de um planeta que posteriormente viria a ser habitado. E aí a gente tem uma série de teorias a respeito, e as quais respeitamos todas elas. Todas elas. Mas quem já estudou a Gênese, principalmente com o Honório, lá da União, que não está mais fisicamente entre nós, sabe que até todos aqueles relatos bíblicos, eles nos remetem ao entendimento de um mundo muito mais amplo, muito mais a ciclos, muito mais, que transcendem muito mais a simples espaços de horas e dias, que às vezes a gente, na literalidade da letra, a gente fica tentando reduzir a criação daquela forma. Mas, enfim, então este seria o primeiro momento em que essa pleiade de espíritos superiores, de espíritos puros, de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, teria se reunido em torno da Terra.
O segundo momento em que eles teriam se reunido seria para decidir sobre a vinda do Senhor à face da Terra, sobre a chegada de Jesus ao planeta. Segundo Emmanuel, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Este teria sido o segundo momento em que esses espíritos se reuniram, aqui na Terra, em torno da Terra. Ele vai lembrar que, sob a direção de Jesus, o governador espiritual da Terra e seus prepostos divinos, temos informações sobre a formação do planeta. Emmanuel vai lembrar, no seu texto, ele fala que a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada de geologia, ciência nascida no século XIX, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres que o habitam. E é o que eu já disse anteriormente, mesmo para nós que somos leigos aí nessas questões, recorrentemente são encontrados vestígios que nos levam a eras, a tempos muito, muito além daqueles que tradicionalmente são datados como origem para a Terra. E aí se verifica, e Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, a história da Terra está escrita nas suas camadas, nas camadas do seu solo, que a geologia tem trazido para nós, com informações muito precisas de épocas que estão muito além daquilo que efetivamente, de alguma forma, acreditávamos. Então ele lembra que a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu e não a imaginação de homens a criar sistemas. Essas são as falas aí de Emmanuel quando ele lembra dessas camadas aí. Sem as descobertas da geologia, como sem a astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, graças a essas descobertas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Já de alguma forma também já fiz alusão a isso. A ciência ela vai confirmando tudo aquilo que a espiritualidade tem nos trazido. Então, não é mais uma história que vamos criar situações, histórias fantásticas para explicar aquilo que não damos conta. Mas a própria matéria vai contando a sua história. O próprio terreno, a própria terra, a partir de estudos objetivos, de estudos sistematizados, vai demonstrando para nós que existe ali uma história muito mais remota do que imaginamos. Um início muito mais além daquilo que realmente acreditávamos que fosse. Emmanuel vai lembrar que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se ia manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da vida por milênios e milênios. Já caminhando para o final, só um minutinho, já caminhando para o final, aí ele vai também trazer uma série de dados ali, de dados sobre quilômetros, deslocamento do espaço, isso tudo está lá no livro A Caminho da Luz, para que a gente possa estudar com bastante tranquilidade. Ele vai lembrar lá do laboratório das matérias ignescentes, que são as matérias que estão sob o fogo, porque as bases são por aí. Ele vai lembrar das forças telúricas, das energias físico-químicas que operam nessa grande construção do planeta. Ele também lembra do calor elevado, inicialmente um calor que ele relata acima de 2.000 graus.
E ele vai falar o seguinte: era como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades nas edificações da nova escola dos seres. E aí, só para a gente trazer um pouquinho para nós, que eu gosto muito de trazer essas questões para a nossa realidade, né? Se a gente for pensar lá no Emmanuel, ele está falando aqui de forças incandescentes, forças do próprio fogo, né? Daquilo que é burilado ali pelo fogo, por aquilo que é incandescente. E aí, quando ele fala, por exemplo, da família como o cadinho que purifica, nós também estamos falando de força de fogo, não é assim? Nós estamos falando de provas, de situações que vão nos tornar melhor. Assim como o universo passou por essa série de forças aí atuantes e que estão inscritas aí no nosso subsolo, na nossa história, também nós, sujeitos, passamos por essa série de influências. E onde é que estão escritas tudo isso? Estão escritas no nosso espírito. O nosso espírito é aquilo que traz para nós toda a nossa história. É no nosso espírito que está escrito toda a nossa história da evolução. Uns com a história gravada de uma forma mais definitiva, outros ainda precisando solidificar alguns caracteres, obter algumas aquisições, reinventar, rever alguns valores para que essa evolução se dê de uma forma mais tranquila. Só para a gente encerrar, ele encerra lá na nossa apostila, não encerra no livro A Caminho da Luz. Eles falam que as mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Hoje nós fizemos esse estudo, formação dos mundos, formação do planeta Terra. O que não distancia da nossa realidade como espíritos. Nós não podemos despregar uma coisa da outra, não, porque senão a gente cria um universo paralelo e aí a gente não entende nada. E se a gente começar a pensar que o mundo evolui, assim como nós evoluímos, as coisas ficam mais doces para entender. Podem não ficar mais doces para se aceitar, mas ficam mais doces para se viver e para se entender. Que Jesus abençoe a nossa evolução e que o nosso cadinho aí tenha um fogo aceso para poder nos purificar um dia após o outro. E na semana que vem a gente volta ainda a falar sobre o tema pluralidade dos mundos habitados. Boa noite a todos.